Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este painel no Excel para o controle das suas auditorias, tanto as internas quanto as externas. Caso deseje adicionar a minha pessoa no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você ainda não seja inscrito no canal, solicite a sua inscrição, ok? Dito isso, vamos para o painel. Neste painel, você vai ter a quantidade de itens que deram não conformidades, que estavam conformes, que necessitam de melhoria e o total de itens que foram avaliados. Quantos itens avaliados foram avaliados por mês, quantos itens foram avaliados por cliente, quantos itens foram avaliados por processo e quantos itens foram avaliados por setor. Aqui você vai conseguir filtrar por ano, por mês, por filial, por tipo de auditoria, se é externa ou externa, por tipo de certificação e pelo status, conforme, não conforme, necessidade de melhoria. E também vai conseguir filtrar por tipo de auditoria, se foi uma auditoria programada ou foi uma auditoria surpresa, beleza, pessoal? Dito isso, vamos começar a nossa montagem. Vamos aqui para a nossa base, né, que está em branco entre aspas. Como que vai funcionar a montagem disso aqui, tá, pessoal? Se você tiver um sistema para te apoiar, melhor, legal, né? Mas se você não tiver um sistema, você vai ter que criar isso aí na mão. Então, quais são as colunas que eu tenho aqui, né? E você teria que começar a simplesmente digitar, tá? A auditoria, dessa forma, ok? Vamos lá. Primeira coluna é a data da auditoria, quando ela ocorreu. A segunda coluna é qual auditoria, ou seja, qual certificação ou o que está sendo auditado. Aqui eu coloquei o nome de certificações, tá? Que geralmente é o mais comum. Que tipo de auditoria você está recebendo? É uma auditoria externa ou interna? Qual que é a situação da auditoria? Ela foi programada, ou seja, as pessoas sabiam que iam ser auditadas, né? Você mandou no e-mail, avisou as datas da auditoria, ou foi surpresa? Como, por exemplo, um cliente pode chegar na sua empresa, né, dependendo da certificação que você tem, e te auditar, sem que você saiba, do nada ele chega lá. Qual que é a filial que está sendo auditada? Quem auditou, aqui no caso você vai lançar o nome da empresa. Então aqui vai vir. Se for uma auditoria interna, é o nome da sua própria empresa, né? Ou o nome de alguma consultoria que você contratou para te auditar. Pode ser a certificadora te auditando, então você pode colocar aqui o nome da certificadora, a empresa que vai certificar a sua certificação. Pode ser você mesmo, pode ser auditores internos em treinamento, ou pode ser um cliente seu te auditando. O nome do auditor, a área que está sendo auditada, tá? Aí aqui vai vir, vou pegar aqui a que está preenchida. O processo que está sendo auditado, tá certo? O item que está sendo auditado daquele processo, o status dessa avaliação, conforme, não conforme necessidade de melhoria, comentários caso tenha, e o mês e ano da auditoria vai vir via fórmula, beleza? Então, pausa o vídeo, copia os títulos, se você quiser mudar o título, algum título pode mudar, não tem problema, e aí você dá continuidade. Na próxima etapa, para facilitar o nosso preenchimento, nós vamos transformar isso aqui em tabela. Então, clique em qualquer célula preenchida, inserir, tabela, deixe essa opção marcada de minha tabela tem cabeçalhos e dá OK. O próximo ponto a gente vai falar sobre essa aba que eu criei aqui chamada cadastro. Por quê? Como a gente vai criar gráficos com isso, filtros, é legal não, é o correto que o preenchimento dos dados tenha uma padronização. O que eu quero dizer com isso? Aqui está escrito ISO 9001. Aí você vem aqui e escreve ISO 9001. Só que uma outra pessoa pode chegar aqui, ó, ISO 9001. Uma outra pessoa pode chegar aqui e escrever assim, ó, 9001. Por se tratar de uma planilha de auditoria, você vai entender o que isso aqui significa muito provavelmente. Mas a gente tem que escrever tudo correto. E para garantir que esse preenchimento seja feito da forma correta, nós utilizamos esse recurso chamado validação de dados, para garantir que a pessoa preencha apenas as opções que a gente disponibiliza para ela. Tá certo? Como que eu faço essa validação de dados? Primeiro, você vai criar uma aba, eu dei aqui o nome de cadastro, você pode dar o nome que você quiser, e nós vamos criar esses itens aqui, ó, que nada mais são do que o nome das suas colunas, tá? Para facilitar.
E aí você escreve embaixo as opções que você quer deixar para a pessoa selecionar. Então, na qual auditoria? O nome das certificações, tipo de auditoria interna ou externa, situação da auditoria surpresa ou programada, o nome das filiais, quem auditou, então o nome das empresas, o nome da sua própria empresa, o nome da certificadora, a área, que são os setores, você vem aqui digitando, os status, conforme ou não conforme necessidade de melhoria. E aí você vai escrevendo conforme a realidade do seu processo e da sua empresa. Beleza. E agora, como que eu adiciono isso na minha planilha? Se a sua planilha já tiver uma coluna preenchida assim, ó, seleciona toda a coluna, porém, se ela tiver apenas uma linha, que vai ser provavelmente a sua situação, seleciona a célula, tá certo? Aí o restante que eu vou explicar aqui funciona da mesma forma para os dois exemplos. Então, vou selecionar aqui a célula, não seleciono o título, tá? Apenas os dados preenchidos. Venho aqui em dados, venho aqui em validação de dados, venho aqui configurações, permitir, tá qualquer valor eu clico e coloco lista, clico aqui nessa setinha para cima, vou lá na minha aba cadastro e seleciono os itens. Não seleciono o título, tá? Porque senão o título vem como opção, seleciono apenas os itens. E eu vou recomendar que você selecione um bom espaço em branco, tá? Para quê? Para caso você precise vir aqui atualizar, adicionar algum item, você não tenha que ficar editando essa validação. Você simplesmente vem aqui, seleciona alguns itens em branco e quando você precisar, você preenche embaixo e vai selecionar, tá bom? E dá OK. Então agora a pessoa ela vai ter apenas essas opções. E aí se eu precisar cadastrar mais alguma, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Como eu deixei um espaço em branco, automaticamente o item já está lá. E aí a gente vai fazer isso com as outras. Então, ó, tipo de auditoria. Seleciona aqui, dados, validação de dados, lista, e seleciona lá o tipo de auditoria. Situação auditoria, que é programado surpresa. Seleciona dados, validação de dados, permitir, vem aqui em lista, clica na setinha e pega lá a situação da auditoria. Beleza. Filial, mesma coisa. Seleciona a coluna da filial, dados, validação de dados, lista e pega lá a coluna das filiais. Quem auditou, o nome das empresas, né? Seleciona a coluna, dados, validação de dados, permitir, vem em lista, cadastro. Quem auditou. Beleza. Aqui provavelmente vai ser onde vai ter mais nomes. Nome do auditor. Eu não coloquei uma validação, embora você possa colocar, mas eu achei melhor deixar livre, tá? A área que vai ser auditada, seleciona. Validação de dados, permitir, lista, clica na setinha, vai lá na área. Pronto. E a última aqui é o status. Seleciona dados, validação de dados, permitir lista, status e acha lá. Prontinho. Agora, a partir desse ponto, a pessoa, quando ela preenche aqui, ela não consegue escrever qualquer coisa, tá? Se ela escrever qualquer coisa aqui dentro, ó, você toma um erro. Ela tem que selecionar ou escrever corretamente igual tá dentro da caixinha, tá? Dessa forma. Beleza? E aí ela continua o preenchimento dela. Beleza? Beleza. Agora a gente vai fazer essa função para trazer o mês e o ano. A função do ano é muito simples, ó. Igual o ano, abre parênteses e seleciona a data da sua auditoria. E o mês, você digita igual texto, seleciona a data da auditoria, dá um ponto e vírgula e indica qual que é o formato que você quer que fique essa data. Então você vai abrir aspas duplas, vai digitar 3 vezes a letra M e vai fechar as aspas duplas. Fecha parênteses e dá Enter. Prontinho. As duas primeiras funções estão rodando corretamente. Agora, a gente vai falar sobre o processo auditado e o item auditado. Então, o que acontece? Isso aqui vai variar muito de acordo com a sua realidade, tá? Então, a gente vai explicar aqui um conceito, e aí, se aplica à sua realidade, você segue. Senão, você pode fazer de outra forma. Vamos lá. Eu poderia preencher isso da seguinte forma.
tá? Eu pego esse cara aqui, ó, a linha de produção, a segurança do trabalho, tá? E coloco, por exemplo, uma avaliação aqui no processo auditado, né? Uma validação no processo auditado. Coloca lá, igual a gente fez, ó, certo? Dessa forma. Aí tem essas opções do processo auditado, vamos auditar a linha de produção, né? E o item avaliado, o que eu poderia fazer? Eu criaria uma outra coluna de itens avaliados, tá? Lista, cadastro. Beleza. A partir desse ponto, em teoria, o meu problema já estaria resolvido. E para muitos de vocês, já vai estar resolvido. Só que qual que é o ponto? Quando eu seleciono, por exemplo, o RH e clico aqui, ó, vai aparecer a opção de, sei lá, registro de OP ou registro de manutenção, que são coisas que comumente não estão no RH. Então, eu gostaria que quando eu selecionasse o RH, aparecesse apenas itens que condizem com o que pode ser avaliado dentro de um RH. Quando eu selecionasse produção, a linha de produção, itens que condizem com a linha de produção. Para que isso funcione assim, eu preciso criar, né, uma validação de dados em cascata, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas facilita o seu preenchimento. Então, se você quiser fazer dessa forma simples, pode, funciona, mas se você quiser fazer de uma forma mais otimizada, você também vai acompanhar o processo para a gente fazer essa validação de dados em cascata. Vou deletar essa validação aqui, né? Vou limpar. Beleza. Vou deletar isso aqui. Show de bola. Pronto. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar organizar assim, ó. Você vai colocar aqui nas colunas, né, o processo auditado e embaixo dele você vai colocar os itens que são auditados naquele processo. Então, ao invés de você preencher assim, né, ó, e assim, nesse formato, você vai preencher assim, beleza? E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar trabalhar com intervalos nomeados, tá? O primeiro intervalo nomeado que a gente vai criar vai ser dos títulos. Então, eu vou recomendar que você selecione o primeiro e selecione mais um espaço em branco, tá? Por quê? Porque se você precisar colocar mais itens ali, você já fez a seleção desse intervalo nomeado, e você não vai precisar editar na mão. Então, a gente já está criando aqui, já faz assim, beleza? Então, vou selecionar. Ó, tem um bom espaço em branco, várias colunas para eu cadastrar mais, caso eu necessite, em algum momento no futuro. Clico aqui na caixa de nome, que é esse carinha aqui, ó. Estou passando meu mouse, e eu vou dar o nome disso aqui de título, tá? Pessoal, evita aí utilizar tilde, cedilha, espaço, vírgula, tá? Coloca o nome seco assim mesmo, beleza? E dá Enter. A partir desse ponto, este intervalo aqui se chama título. Ok? A próxima etapa é transformar esses itens aqui que eu preenchi em tabela. Então, vem aqui, seleciona eles, ó, inserir tabela. Ok? Seleciona o próximo, inserir tabela. Seleciona o próximo, inserir tabela. Show? Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? Beleza, pessoal? A gente vai renomear esses itens aqui que a gente transformou em tabela. E aí você renomeia com o nome que você colocou no título, exatamente igual. E não coloque espaço entre os nomes. Por isso que eu deixei aqui, ó, linha produção e segurança do trabalho junto. Não dá espaço, beleza? Para separar, você pode utilizar uma letra maiúscula que indica que são duas palavras diferentes, né? Então você seleciona os dados, não precisa selecionar o título, tá? Copia o título. E lá na caixa de nome você dá o nome de linha produção. Faz a mesma coisa com RH. Seleciona o nome RH, seleciona os itens, vai ali na caixa de nome, RH, Ctrl V, faz isso com a segurança do trabalho. Seleciona o nome, seleciona os itens, vai na caixa de nome, Ctrl V e dá Enter. Show de bola. Você pode utilizar o atalho Ctrl mais F3 para ver os intervalos que você nomeou. Então, eu nomeei o título, segurança do trabalho, RH, linha de produção. Ou você pode vir aqui em fórmulas e clicar aqui em gerenciador de nomes. E aí você pode estar excluindo eles, você pode vir aqui em editar, tá certo? Beleza.
Próxima etapa, vou vir aqui em base, vou vir no processo auditado. O primeiro intervalo nomeado que a gente criou foi o título, né? Selecionando apenas os títulos. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, né, na primeira célula, dados, validação de dados, tenho permitir valor, eu venho aqui em lista, tá? E aqui eu aperto a tecla F3, tá? Aqui eu não vou dar, vou fazer aqui de novo, eu não vou dar aqui o igual, tá? Você simplesmente clica aqui e aperta a tecla F3. E aí ele vai mostrar para você os intervalos que você nomeou. E aí eu seleciono o título e dou OK e OK. A partir desse ponto, ele deixou aqui apenas as opções lá que a gente colocou. Venho aqui e puxo isso aqui para baixo, tá, ó, tranquilo. E aí agora, todo esse meu intervalo tem essas opções, tá? E os próximos também as próximas linhas que eu inseri também vão ter essas opções aqui. E agora em item auditado, eu venho aqui, clico em validação de dados, clico aqui configurações, lista, e aqui em fonte eu digito igual, e aqui eu vou digitar uma função, tá? Eu vou digitar o nome indireto, função indireto. Vou abrir aqui o meu espaço e eu aponto essa célula aqui, onde está o meu primeiro processo auditado, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou destravar essa linha, porque olha só, quando eu fiz a seleção aqui, ó, vou deletar e vou selecionar de novo, ó. Quando eu fiz a seleção aqui, ele colocou esses dois cifrões, tá? Esses cifrões são cifrões de travamento, então ele vai deixar travado naquela célula. Porém, eu preciso que ele trave apenas a coluna, que é esse primeiro cifrão aqui. Esse outro cifrão da linha eu não quero, eu quero que a linha fique solta. Então eu seleciono ele e deleto. Beleza? Fecho parênteses e dou Enter. E dou sim. Beleza. O que vai acontecer agora? Seleciono um item aqui, tipo RH, clico aqui e quando eu venho selecionar, apenas os itens da categoria RH aparecem aqui. Quando eu clico aqui e seleciono linha de produção, apenas os itens da linha de produção aparecem aqui. Quando eu clico segurança do trabalho, apenas os itens da segurança do trabalho aparecem aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, linha de produção, a registro de OP. Beleza? E aí você responderia se deu conforme ou não conforme na data da auditoria. Se eu precisar adicionar mais algum item aqui, tipo aqui no RH, sei lá, eu quero recrutamento. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Só para demonstrar. Venho aqui e escrevo recrutamento. Tá dentro da tabela, quando eu selecionar lá o RH, tá lá a opção de recrutamento. Preciso deletar? Só venho aqui e deleto. E a opção some. Matheus, precisei adicionar aqui mais um processo auditado. Como no seu intervalo, que a gente criou lá o título, você deixou espaço em branco, o que você faz? Você vem aqui e coloca, por exemplo, manutenção. Beleza? E aí, eu vou colocar qualquer coisa, tá? Ó, ficha, manute e, sei lá, peças. Qualquer coisa, tá? Venho aqui em base, aqui no processo auditado, tá aqui a manutenção e quando eu venho no item auditado, não vai estar aqui. Por quê? Porque toda vez que eu adiciono um item aqui, ele automaticamente é adicionado no processo auditado, porém, para que ele apareça aqui, eu tenho que nomear esse intervalo. Então, eu já copio esse título aqui, seleciono as células aqui, vou lá na caixa de nome, Ctrl V e dou Enter. Agora, quando eu vou lá na base, manutenção, tá aqui os itens. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Vou colocar aqui finanças. Certo? Vou colocar qualquer coisa, tá? Só para demonstrar. Valores, registros, etc. Em base, no processo auditado, automaticamente já aparece finanças, mas para que ele apareça no processo auditado, o que eu preciso fazer? Copio o título e renomeia o intervalo com esse título. Coloca lá na caixa de nomes e dá Enter. Quando você vir aqui e selecionar finanças, automaticamente os itens de finanças já estarão lá. Beleza, pessoal? Então, inicialmente é isso. Então, a partir desse ponto, desse lindo e belo ponto, você tem a sua base montada. Aí basta que você preencha. Num próximo momento, o que a gente vai precisar fazer? Criar este layout aqui para que a gente coloque os nossos gráficos.
Nesse ponto, pessoal, vou recomendar que você utilize aí o PowerPoint, o Canva, Google Apresentações, Photoshop, se você achar necessário, mas acho que não precisa. Utilize aí ou o PowerPoint ou o Canva, tá? Aqui eu vou utilizar o PowerPoint, que vai ser a nossa próxima etapa. Bom, pessoal, nessa etapa, você simplesmente vai abrir aí o seu PowerPoint, tá certo? Slide em branco, deleta aqui essas grades, nessas caixas que tem aí. E aí, alguns itens aqui vão ser opcional, tá? Eu gosto de utilizar o Pexels para conseguir algumas imagens. Então, se eu vim aqui digitar auditoria, ele vai me trazer algumas imagens que remetem a isso. Então, por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Aqui embaixo de grátis tem essa setinha aqui, tá? Você pode escolher o tamanho da imagem. Eu quero apenas o tamanho médio mesmo, acho que já é o suficiente. E clica aqui para baixar no tamanho selecionado. Ele vai executar o download da imagem, sem problema. Você vem no seu PPT em branco, inserir imagem, busca neste dispositivo e está aqui a imagem. Estica ela, certo? Se ela ficar muito grande, você clica aqui em cortar e diminui o tamanho da imagem. Prontinho. Próxima etapa, o que a gente vai fazer? Vai vir inserir, formas, pega aqui o retângulo padrão e abre em cima da sua imagem. Mas deixa um espacinho, tá? Nas bordas. Dessa forma aqui. Com o seu próprio mouse mesmo você centraliza, né? Utilizando essas linhas de referência. Pronto. Contorno de forma. Eu vou escolher a cor preta. Volta em contorno de forma, espessura e aumenta aqui para 2, 3 pontos. 2 pontos é o suficiente. Preenchimento de forma, coloca a cor branca. Preenchimento de forma, mais cores de preenchimento. Você aumenta a transparência para algo em torno de 30%, 40%, tá? Vai da sua preferência. Vou deixar aqui em 30%, acho que já é o suficiente. Ok. Próxima etapa. Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia a forma que você fez e aí você diminui o tamanho. Algo mais ou menos assim, tá? Pode ser no olho mesmo, tá, pessoal? Pronto. A partir desse ponto, eu criei aqui o meu cantinho para os filtros, tá? Legal. Dá 2 cliques, liga o Caps Lock aí, né? E escreve filtros. Não estou enxergando nada porque a letra tá branca e o seu fundo é branco. Clica sobre a forma, página inicial, vem aqui em fonte, ó, cor da fonte, pronto. Alinhamento do texto, coloca superior, coloca negrito, prontinho. Ctrl+C, Ctrl+V, a gente precisa criar 4 cartõezinhos, tá? Mais ou menos nesse tamanho, ó. Ctrl+C, opa, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Para alinhar eles, clica no primeiro, segura o Ctrl, clica no segundo, no terceiro e no quarto. Formato de forma, alinhar, alinhar ao meio, alinhar, distribuir horizontalmente. Beleza. Ctrl+C, Ctrl+V. Estica a forma mais ou menos aqui para ficar do tamanho de 2 cartões. Aumenta um pouquinho o tamanho. Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, dá para deixar um pouquinho maior ainda. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. Clica no primeiro, segura o Ctrl, clica no segundo, Ctrl+C, Ctrl+V e aloca. Prontinho. A partir desse ponto, você pode escrever o que você quiser aqui. Aí você pode desligar o Caps, tá? Você pode, talvez, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Tá? Então, por exemplo, aqui ficou, ó, quantidade não conforme. E para caber o ícone aqui no canto, pessoal, você pode tentar deixar esse texto alinhado aqui à direita, né? Ou até mesmo utilizar o espaço até dar o tamanho que você deseja. Mas vamos deixar alinhado aqui, ó, à esquerda. Clica no primeiro, clica no pincel de formatação e sai formatando os outros com esse layout, ó. E aí você vai dando nome, ó, quantidade conforme, quantidade de melhorias, tá? Se você quiser, ó, pausar o vídeo nesse exato pixel aqui e dar os mesmos nomes que eu dei aqui, não tem problema, tá? Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido porque é apenas demonstrativo, né? E aí você vai nomeando aqui também, ó, QTD por mês, ó, QTD por cliente, e aí vai indo, tá? Se você quiser trazer ícones, existem opções. Se você tiver com uma das versões aí mais recentes do PowerPoint, você pode vir aqui, ó, em inserir,
E aqui vai ter, ó, ícones, tá? E aí você já pode conseguir alguns ícones aqui, tá? Você insere, e o legal é que quando você clica sobre o ícone e vem aqui no contorno de forma, ó, ou no preenchimento, na real, você consegue mudar a cor desse ícone, tá? E aí é só você diminuir e ajustar ele aqui no cantinho, tá certo? Ou você pode ir em sites, como por exemplo o Flat Icon, e pesquisar. Ah, eu quero algo que remeta a mês. Ah, posso pesquisar um calendário. Então, várias opções de ícones. Eu quero pesquisar algo errado para dizer que, tipo, é uma não conformidade. Eu escreve error. Então, ó, já aparece aqui vários itens. Ah, gostei desse. Você clica em cima. Aqui você pode mudar o pixel, né? Você quer maior ou menor. Clica aqui no PNG, Free Download. Tá? E aqui, se você vir em Edit Icon, você pode também mudar a cor dele. Só que ele vai exigir que você faça um login e senha, tá? É um cadastro simples, é grátis. Você vai precisar criar um login e senha. E aí, basta que você venha aqui em inserir, imagem, este dispositivo, e ache o ícone que você fez o download. Ó. E aí você alinha, tá? Dessa forma. Depois que você preencheu tudo, você vem aqui em arquivo, salvar uma cópia, procura aí onde você quer tá salvando o seu arquivo. Aí ele abriu. E aí você dá um nome para sua foto. E aqui no tipo, você vem aqui em PNG e salva. Ele vai perguntar se você quer salvar todos os slides em PNG ou apenas aquele que você selecionou. Deixa selecionado apenas este. E aí você salvou aquele seu layout que você criou no PPT como uma foto. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no seu painel, né, no seu Excel, cria uma nova aba, dá o nome que você quiser para ela. Vem aqui em inserir, imagem, colocar sobre a célula, vai neste dispositivo e busca aonde você salvou aquela imagem. E aí prontinho, ó. Basta você esticar de acordo com o tamanho que você deseja. E aí o seu layout vai estar pronto. Vou deletar aqui, né, que eu já tenho o meu pronto. Beleza. Certo? Dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar aqui os meus dados preenchidos para jogar tudo lá, né, certinho. E a gente ter os números preenchidos da forma mais bonita possível. Certo? Coisa linda. Ou não, peraí, deixa eu fazer isso direito. Que é esse cara aqui. Beleza. Aí tá certinho. Deletar isso aqui. Prontinho. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Né? Temos aqui tudo preenchido. Bonitinho. Tudo funcionando. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa criar as tabelas dinâmicas. Como que a gente vai fazer isso? Clica sobre a tabela, inserir, tabela dinâmica, nova planilha e dá OK. A primeira coisa que a gente vai criar são esses cartões aqui, tá? O que eu vou recomendar que você faça? Quando você preencher os seus dados fakes aí, é legal que você vá testando. Então, deixe em status uma não conformidade, uma conformidade, necessidade de melhoria, para você ver como se comporta. E também é legal você utilizar essa aba cadastro aqui como suporte, vocês já vão entender o para quê. Ó. Olha só. A minha primeira tabela dinâmica, eu vou renomear ela aqui para auxiliar. Eu quero criar os cartões. Como é que eu vou criar os cartões? Eu simplesmente vou pegar aqui, na base, eu tenho uma coluna chamada status. Então, eu vou pegar o status e vou jogar em linhas. Vou pegar novamente o status e vou jogar em valores. Pode acontecer de você não ter as 3 opções aqui. Tá? Por isso que eu falei para você ir preenchendo aí de uma forma meio fake, para que tenha as opções e você ver como que se comporta. Então você pode vir no seu cadastro, pega essas 3 opções que você cadastrou de status, ou mais, caso seja sua realidade, até deu uma travada aqui, né? E cola aqui do lado. Deixa uma coluninha de espaço, tá? Já era. O que você vai fazer? Você vai fazer um PROC-V. Então você vai vir aqui, ó, igual PROC-V, valor procurado, esses itens aqui, ponto e vírgula. Onde que eu estou procurando? Nessa tabela dinâmica aqui, ponto e vírgula. Que coluna eu quero? Coluna 2, ponto e vírgula.
opção falsa, que é a correspondência exata. Fecha parênteses e dá Enter. Só que aí não acabou. Por que não acabou? Porque eu preciso colocar uma função se erro aqui. Porque se ele pesquisar uma dessas opções, essa opção não aparecer aqui, você vai tomar um erro, que vai ficar um ND aqui feião para você. E se ele não encontra aqui, significa que não existe. Então o número é 0. Então eu venho aqui antes da função procv e digito se erro. E aí lá no final do meu procv, eu dou ponto e vírgula e coloco o número 0. Fecho parênteses e dou Enter. E aí eu puxo para baixo. Então olha o que acontece se eu tirar todos os não conformes da minha base. Ó. Deixa eu pegar esses não conformes aqui, ó, e colocar eles como tudo conforme, né? Vou atualizar aqui. Ao invés de dar o erro, aparece o 0, tá? Vou desfazer o que eu fiz. Beleza. E aqui eu puxo um total e faço uma soma. Função soma, simples. Já era. E agora eu preciso colocar esses números em cartões para o meu Dash. Então vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em caixa de texto, vou abrir uma caixa de texto e vou colocar aqui em cima. Ó. Tamanho padrão, beleza. Dou Ctrl C, Ctrl V e vou colocar nas outras aqui, ó, para que todas as caixas, né, fiquem no mesmo tamanho. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Então, meu primeiro cartão vai ser o não conforme. Clica dentro da caixa de texto, clica dentro da barra de fórmulas aqui em cima, digita igual, vai lá na aba auxiliar e acha aqui a não conforme. E dá Enter. Segunda, que é a quantidade de conforme. Clica na caixa de texto, clica dentro da barra de fórmulas, digita igual, aba auxiliar e acha o conforme. Clica dentro da quantidade de necessidade de melhorias, que é essa caixa aqui, clica dentro da barra de fórmulas, digita igual e acha lá a necessidade de melhoria. Clica dentro do total de itens avaliados, clica dentro da barra de fórmulas, digita igual e aponta o total. Beleza. Pode selecionar qualquer uma e aí você vem o quê? Centraliza, aumenta o tamanho, coloca em negrito, quiser mudar a fonte, muda. Clica dentro da caixa de texto, formato de forma, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clica nessa caixa de texto, página inicial, clica em pincel de formatação e sai clicando nas outras. Pincel de formatação, seleciona outra. Pincel de formatação, seleciona outra. Prontinho. Sua primeira informação já está aqui funcionando. O que você vai fazer agora? Seleciona essa tabela dinâmica, Ctrl C nela, deixa uma coluninha de espaço e dá um Ctrl V. O que a gente vai precisar saber nisso aqui, né? Quantos itens foram avaliados por mês? Então eu tenho uma coluna que me traz o mês e uma que tem aqui os itens auditados, tá? Vou utilizar essas duas. O que eu vou fazer? Limpa essa tabela dinâmica, pega o mês e joga em linhas e pega a coluna de itens auditados e coloca em valores. Certo? Pronto. Clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico e vou selecionar aqui um gráfico de linha. Eu gosto de usar esse aqui, ó, esse linha com marcadores por causa da bolinha, tá? Legenda, não precisa, clica em cima, deleta. Linhas, passando aqui, clica em cima, não preciso, deleto. Esses botões aqui, não preciso. Clica sobre o gráfico, análise de gráfico dinâmico, botões de campos, clica para não mostrar. Clica, na real pode clicar em cima dele que já deleta todos. Título não preciso, porque eu já coloquei no meu layout. E esse carinha aqui é legal deixar ele setado para sempre começar do zero. Clique em cima dele, botão direito, formatar eixo. Vai abrir essa janela para você, vem aqui no mínimo, deleta esse zero, coloca o zero manual e dá Enter. Clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clica sobre esses números, não preciso mais dele, aperta Delete. Clica no maisinho aqui, que é o elementos do gráfico, e marca rótulo de dados. Clica sobre os números, página inicial, pode aumentar o tamanho e colocar negrito. E no eixo aqui onde está o mês, negrito e aumenta o tamanho. Ctrl X para recortar, vai no seu Dash, Ctrl V e cola lá. Certo?
Maravilha. Coisa linda. Quantidade de itens avaliados por cliente, tá? Itens avaliados, tá aqui, ó, os itens auditados, né? Eu coloquei avaliados, você poderia colocar auditados, tá? Não tem problema. Seleciona essa tabela dinâmica, Ctrl+C, uma coluninha de espaço, Ctrl+V. Ao invés de ter aqui o mês, joga fora e coloca o cliente, que está na coluna quem auditou. Pronto. Aqui nós vamos utilizar esse gráfico aqui, ó, de coluna, tá? Então, o que você faz para que seu gráfico fique mais bonito, né? Clica em qualquer número aqui, página inicial, classificar e filtrar, do maior para o menor. Clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, colunas e o mesmo processo. Legenda não preciso, deleta. Título não preciso, deleta. Linhas passando, não precisa, deleta. Esses botões não preciso. Clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Botões não preciso. Clica em cima do gráfico, análise de gráfico dinâmico e marca e desmarca botões de campo. Clica sobre esse eixo aqui, clica sobre ele, botão direito, formatar eixo. Opções de eixo. Vem no mínimo, deleta esse zero automático e coloca o zero manual e aperta Enter. Deleta, não preciso mais desses números. Clica sobre o gráfico, vem aqui em elementos do gráfico e marca rótulo de dados. Aumenta um pouquinho o tamanho, negrito. Clica na empresa, aumenta um pouquinho o tamanho, negrito. Para facilitar a sua vida, como todos os outros gráficos vão seguir esse padrão, o que você faz? Botão direito, salvar como modelo e dar um nome para ele. Eu vou dar um nome de auditoria graph. Pronto. Ctrl X para recortar, vem aqui no dash, Ctrl V e coloca a quantidade de itens avaliados por cliente. Ponto de atenção. Se a tua empresa for de um porte bacana, grande, você vai ter uma quantidade de clientes meio alta. Então existe a possibilidade de, em um dado momento, você, ao longo do tempo, sendo auditado por vários clientes, blá, 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 o seu gráfico fique muito poluído. Imagine isso aqui tentando representar 20, 25 empresas, 40 empresas. Não caberia, ficaria ridículo. O que você pode fazer? Você vem aqui no rótulo de linha onde você classificou a empresa, isso vai valer, tá? Para o gráfico de processo, para o setor, etc. Você clica aqui nessa setinha, vem aqui em filtro de valores, vem aqui nos 10 primeiros, tá certo? E aqui a primeira coisa que você responde, você quer ranquear os primeiros ou os últimos, ou seja, os melhores ou os piores. Nesse caso faz sentido que sejam os primeiros, ou seja, qual empresa me audita mais ou audita mais processos, né? Esse número que está aqui é o ranking que você quer criar. Nesse caso aqui, como tem o 10, ele está fazendo um top 10. Se eu quero fazer um top 3, eu coloco 3. Se eu quero fazer um top 5, eu coloco 5. Se eu quero um top 2, eu coloco 2. Se eu quero só um 1 aparecendo, eu coloco 1. Então eu poderia vir aqui e fazer, por exemplo, um top 10 ou um top 5 das empresas que mais me auditam. Como tem 3 aqui para demonstrar, eu vou colocar 2. Ó. É porque os dois estão empatados. Né? Em 6 eu vou colocar 1. Então ele vai deixar apenas a empresa ali que mais auditou o processo seu. Tá? Vou dar Ctrl Z para desfazer. Então demonstrei como você cria um ranking caso seja necessário. Tá certo? Beleza. Próximo, o que a gente precisa aqui? Quantidades de itens avaliados, né, por processo. O que a gente vai fazer? Pega essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, uma coluninha de espaço, traz aqui a lista de campos e pega a coluna de processo auditado. E ao invés de ter quem auditou, você traz ali o processo auditado. Pronto. Coloca para classificar aqui do maior para o menor, clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e agora você vem em modelos e procura o gráfico que você salvou como modelo, que foi esse aqui. Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar. Como a gente salvou esse gráfico como modelo, todas as alterações que a gente fez nele, esse gráfico traz. Ele salva, né, todas as alterações que a gente fez no gráfico.
E agora, itens avaliados por setor. Selecione isso aqui, Ctrl V, e traz o setor, que é essa coluna aqui de área. Cadê? Área. Beleza. Nesse caso aqui só tem de fato produção mesmo, tá? Classificar e filtrar do maior para o menor, beleza. Clica a tabela dinâmica, análise tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos, e acha o gráfico que você salvou. Ctrl X para recortar, e pronto. O setor foi mais auditado. Legal. Agora eu preciso trazer os filtros. Os filtros, pessoal, é muito de escolha pessoal do que você precisa, tá? Porque os filtros nada mais vai ser do que as colunas que você fez aqui, ó, tá? Então o que a gente vai precisar fazer? Vou demonstrar o conceito. Clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação, e aí você escolhe que filtro que você quer trazer. Eu vou trazer o mês, vou trazer o ano, vou trazer o status, tá? Vou trazer aqui o tipo de auditoria e vou dar OK. Então, eu trouxe essas opções aqui, ó. O que você tem que fazer com toda a segmentação que você puxar primeiramente, tá? Seja individualmente ou em grupo, igual eu fiz aqui. Clica sobre ela, segurando o Ctrl, seleciona as outras. Botão direito, configurar segmentações, configurações da segmentação de dados, e marca essa opção aqui chamada ocultar itens sem dados. E a gente precisa fazer outra coisa. Como eu puxei a segmentação dessa tabela dinâmica aqui, ela só está conversando com essa tabela dinâmica aqui. Eu preciso mandar que ela converse com todas. Como é que eu faço isso? Clica na segmentação, botão direito, conexões de relatório, e sai marcando as caixinhas. Ok, faz isso com a próxima. Conexões de relatório, marca nas caixinhas. Ok. Vai na próxima, conexões de relatório, marca nas caixinhas. Ok. Vai no mês, botão direito, conexões de relatório, vai nas caixinhas e ok. Toda a segmentação que você trouxer aqui, faz isso. Seleciona todas elas, Ctrl X para recortar, vai lá no Dash e Ctrl V. Detalhes de organização, tá? Ó, quando eu clico numa segmentação, habilita essa opção de segmentação para mim. Eu posso vir aqui em botões colunas e aumentar as colunas que elas ficam divididas, tá? Então eu faço isso com o ano e com o mês, que eu acho que faz sentido. E aloco aqui, ó. Tá? E aí você pode trazer quantas segmentações estiver disponível na sua tabela, tá, pessoal? Quem vai definir isso é você. O que você precisa enxergar. Quero trazer a filial porque é importante. Traz a segmentação da filial. Quero saber por tipo de auditoria. Traz tipo de auditoria. Quero saber por empresa. Traz a segmentação da empresa. Tá bom? E aí, ó, já tá funcionando. Quero ver apenas o que deu não conforme. Então deu 5 no mês de fevereiro, empresa C, empresa A, empresa B, deu BO em processo do RH e em processo da linha de produção. Certo? Você tem essa resposta aqui. E como que eu faço, né, para atualizar a minha base? Ó, vou adicionar um item aqui no mês 3, tá? Você pode reparar que no meu Dash, ó, não tem o mês de março. Vou adicionar uma linha, ó. Então, no dia 1 do 3 de março, eu tive uma auditoria de ISO 9001. Ela foi interna. Foi surpresa, falei pro pessoal pegar o pessoal lá de calças curtas, foi lá em São Paulo. Quem auditou? Foi eu mesmo, né? Se não tivesse o nome da minha empresa, aqui tá o SGQ, que é o seu Sistema de Gestão da Qualidade. Vamos colocar que a sua empresa se chama Maria Doce. Adiciona aqui, ó, em quem auditou. Coloca lá Maria Doce, foi você mesmo. Quem auditou foi o Pedrinho, do SGQ. A área que ele auditou, ele foi auditar o RH. Copiar aqui, auditou o RH, e ele pegou lá no RH o comprovante de escolaridade de alguns colaboradores, e o RH tomou uma não conformidade, porque não constava o comprovante de escolaridade do operador de máquina, certo? Como foi interna, dá tempo de resolver, né? Só que se você vir no seu Dash, você não vai encontrar aqui. Por quê? Toda linha que você exclui ou inclui, você tem que clicar na sua tabela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo.
Daí, a partir desse ponto, você vai ter aqui o mês de março, explicando o que aconteceu. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil para você. Caso, você deseje adicionar a minha pessoa no LinkedIn, o link do meu perfil está na descrição e no comentário fixado. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima e tchau, tchau.